sobre a família. Nós escolhemos assim o tema. Será assim, nós vamos falar cada domingo sobre os desafios que as nossas famílias enfrentam. Tem muitos desafios que a família moderna, principalmente a igreja, enfrenta nessa área. E todo domingo nós vamos abordar um tema relacionado à família. Hoje nós queremos trazer a respeito dos jovens e adolescentes que nascem na igreja, que participam do grupo de gravadores, que muitas vezes têm toda uma vida na igreja durante aquele período da infância, do adolescente, do juventude, depois sai da igreja. Fica aquele vazio na família, angústia dos pais. São inúmeros os pais que me procuram, que me telefonam, que têm oração, que falam que estão ansiosos e tristes e alguns até revoltados, porque os filhos não estão mais na igreja. E aí eu os faço lembrar também da nossa vida pessoal. Quantas vezes também, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente não deixa esfriar o primeiro amor, e a gente também não passa períodos que a gente está vivendo uma fé só formal, que não está existindo uma conexão profunda com Deus. Eu tinha tanta fome de ir embora para ver a vida como ela é, para aquele meu conselho, eu nem liguei. E agora eu vejo o quanto eu me enganei. Manda-me um bilhete de regresso. Venha me buscar. Não André. Pensei que abandonar era progresso, mas sem o teu amor não sou. Peguei a minha herança e fui embora. De todos os manjares eu provei. Não houve nada que eu não vi lá fora. Mas nem por isso eu me realizei. Dinheiro, amores, drogas, barandagem, eu tinha tudo e muito mais. Gastei a minha herança na viagem, comprei a vida, mas não teve paz. Eu vi a vida como ela era, e a vida, eu sei que às vezes dói demais. Viver sem teu amor é uma quimera e eu volto a ser teu filho para ter paz. Aos poucos eu ensaio aquele abraço que um filho arrependido dá no pai. Na hora em que eu voltar ao teu braço, eu te juro, eu não saio nunca mais. Manda-me um bilhete de regresso ou venha me buscar. Não andei. Pensei que abandonar era um progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Muitas vezes nós nos sentimos assim na nossa vida, sozinhos, abandonados, tristes, naqueles momentos em que nós vemos que se desmorona aqueles sonhos e aqueles projetos que nós fazemos deles sem colocar Jesus no centro. Quando nós queremos ser nós mesmos os condutores da nossa vida e a gente constrói os nossos castelos de areia em projetos pessoais onde a gente não coloca Deus no centro deles. Colocar Deus no centro do nosso projeto é colocar o outro que sofre, colocar o outro que precisa, é desenvolver dentro de nós aquela empatia que faz com que o cristianismo não seja algo formal, mas que seja vida dentro da nossa vida. Eu juntei aqui alguns textos da Irmã White que tratam desse tema. Porque os nossos jovens estão se afastando e como podemos trazê-los? Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Veja aí no seu texto sagrado. Apocalipse 2:5 nos traz um recado de Jesus através dos profetas para nos lembrar cotidianamente
aquele homem velho que morre ali no tanque do batismo, ele às vezes ressuscita no dia seguinte, das nossas concupiscências, das nossas fraquezas humanas. E nós sozinhos, nós não somos capazes de reconstruir o novo homem que precisa nascer em nós. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e lembra-te de onde caíste. Esse é um recado de Jesus aqui no livro do Apocalipse, que deve ser uma meditação constante, principalmente quando nós vamos nos recolher para agradecer o dia que vivemos, para poder a gente se planejar para viver o dia. Irmãos, poucos assuntos eles pesam tanto no coração da igreja quanto onde estão nossos adolescentes e os nossos jovens. Muitos cresceram no banco da igreja, participaram do culto jovem, do clube de desbravadores, da escola sabatina, e hoje estão distantes, não apenas da igreja, mas da fé. Aí vem a pergunta que nós fazemos para nós mesmos: o que Deus espera de nós diante de Deus? Por que ele se afastou? Eu conto sempre a história de um irmão muito querido que nós temos, que agora está em Portugal. Ele era um jovenzinho, adolescente. E ele deixou a família do Maranhão e veio aqui para Brasília para procurar emprego e para estudar. E aí, a nossa igreja aqui era pequenininha, era aquela casinha que vocês lembram, e era uma noite de domingo como essa. E quando terminou, ele me procurou lá fora. Vocês lembram dele? Aí ele me procurou lá fora, eu tinha falado comigo. Acredito que ele pensava que eu fosse pastor da igreja. E aí ele disse assim: olha, meu pai falou, quando eu viesse para cá, eu fosse na igreja, procurasse os anciãos da igreja, e dissesse que eu quero ficar na igreja, eu quero entregar na igreja. Eu fiz algumas perguntas sobre ele precisava estudar, pela idade dele, precisava fazer isso. Aí eu achei muito bonita aquela atitude dele, e eu apresentei ele ao irmão Cristo, era o nosso primeiro ancião na época. Deus desenvolveu ele nas obras da igreja. Nós fazíamos pequenas obras na igreja naquele tempo, e a gente fazia sempre com a mão de obra dos irmãos da igreja. E aí a gente contratou, não tinha isso, ele só queria fazer uma obra na igreja se fosse com os irmãos da igreja. Não pedisse a ele para contratar empresa para fazer, queria como se tivesse parqueiro dele. E aí ele pegou gente que puxou o gênio nas obras da igreja. E o gênio foi estudando, o gênio esteve conosco nos aventureiros. Hoje o gênio está em Portugal. E hoje ele é casado. Ele, outro dia, estava um pouco decepcionado, porque na igreja só tinha mais velhos, e a igreja de Portugal é muito conservadora. E ele pediu que eu escrevesse alguns sermões para ele, contasse algumas histórias que ele contava para a igreja. Então, eu estou contando aqui um exemplo de jovem que até aqui tem dado certo. Eu não sei qual vai ser o caminho dele, mas eu sei que esse é o caminho de quem procura, aonde você estiver, no mundo afora, procura a igreja. Procura a igreja. Aí os jovens, eles muitas vezes fazem o caminho ao inverso, se afastam da igreja. Hoje eu não quero falar para acusar, mas para refigurar e restaurar. O afastamento dos jovens não é repentino. Ninguém se afasta da igreja rápido. Não é repentino. A Bíblia nos ensina que o
afastamento espiritual é um processo. É um processo. É uma caminhada. Oséias, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz aí. Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz uma frase muito repetida na igreja, mas que a gente precisa tornar ela viva na nossa caminhada. Diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento. Existem três coisas que são fundamentais na alimentação da nossa fé. A primeira coisa é a oração. O cristão não pode viver sem a oração. A oração é o alimento, é o combustível que faz o cristão caminhar. A oração, eu costumo dizer, que é como pedalar e andar de bicicleta. Se você pedala, a bicicleta anda. Se você para, você vai ficar. Ela pode andar um pouquinho, mas ela vai estar caindo. Lembra assim a vida do cristão que não ora. Primeira coisa é a oração. A segunda coisa que alimenta a vida do cristão é a palavra, é ler a Bíblia. E aí nós temos muitos instrumentos para a leitura da Bíblia dentro da igreja. Nós temos a lição da escola sabatina, nós temos a meditação matinal e nós ainda temos o ano bíblico. Todos esses instrumentos facilitam a nossa caminhada cristã. Olha o que a irmã White fala aqui, ó. Ela diz assim: muitos jovens não se desviam porque odeiam a verdade, mas porque nunca conheceram a sua beleza. Eles conhecem regras, mas não relacionamentos. A gente gosta de ensinar regras, mas a gente precisa ensinar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que o que Jesus quer é relacionamento. Eles conheceram a igreja, mas não conheceram Cristo pessoalmente. Nós precisamos despertar nos jovens, nos adolescentes e nas pessoas. Nós mesmos precisamos conhecer Jesus pessoalmente. Quando a fé é apenas herdada dos pais e não experimentada, ela não resiste às pressões da vida. E aí eu vejo muitos pais preocupados com os filhos estudarem nas universidades federais, na UNB, por exemplo, porque diz que quando entra na universidade, que a universidade é uma universidade laica, perde a fé, e aí o menino perde a oportunidade de estudar numa universidade de excelência, de se preparar, de ter uma preparação científica muito mais embasada para a vida, por causa do medo dos pais. Porque se você der uma formação humana, integral para os seus filhos, não tenha medo.